Olá, professores e profissionais da educação. Seja bem-vindo à formação continuada da Educação de Palhoça. Eu me chamo Jussara Carnizini, sou coordenadora da Casa do Educador e venho falar um pouquinho sobre os processos formativos da educação. A Casa do Educador de Palhoça irá oferecer processos formativos, incluindo na formação continuada, cursos livres, capacitações, seminários e palestras que são promovidas pela Secretaria Municipal de Educação, com o nosso secretário Jean Medeiros, que vem fortalecendo a educação, criando estratégias e possibilidades de ampliar a nossa perspectiva relacionada à formação continuada. A formação continuada de professores é um elemento indispensável para a melhoria da prática educativa. Ela contribui para o desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, facilitando a reflexão sobre a própria prática docente. O ensino híbrido é uma metodologia de aprendizagem que combina o ensino presencial e propostas de ensino online, ou seja, integra as tecnologias digitais da informação e comunicação à educação. Durante o período da formação, a presença será registrada por meio de Google Formulário. A Casa do Educador de Palhoça está localizada na Avenida Vidal Procópio Lon, 1081, Nova Palhoça. Seus horários de funcionamento são das 7 às 21 horas. Possui auditório, espaço com mesas para estudos e sala com computadores e internet. Polo FMP, localizado na Rua João Pereira dos Santos, número 99, na Ponte do Imaruim, e funciona das 7 às 18 horas. Temos uma parceria com a Faculdade Municipal de Palhoça, que oferece o espaço com salas de formação, espaço com mesa para estudos e sala com computadores. E ainda o Polo AB Palhoça, Rua José Cosme Pamplona, 1447, no Bela Vista, o horário das 7 às 18 horas. Que, por fim, é uma parceria com a Universidade Aberta do Brasil, que oferece o espaço com salas de formação, espaço para estudos e sala de computadores. Estamos muito felizes em ter você aqui. Este é um espaço que fortalece a sua prática e valoriza o seu percurso como educador. A Casa do Educador, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, está junto com você para construir uma educação cada vez mais potente e transformadora. Olá a todos e a todas, eu me chamo Juliana Mille, queria iniciar e agradecendo o convite por fazer parte dessa formação, dessa rede tão potente e que agora também faço parte aí enquanto professora da Faculdade Municipal de Palhoça. Eu preparei uma apresentação para a gente dialogar nessa tarde ou nessa manhã, onde quer que vocês estejam, e deixa eu colocar aqui só um que se chama Infância, Mídias e Tecnologias Digitais, Relações com a Educação Infantil. Nesse sentido, eu vou trazer essa temática que, por vezes, nos é tão cara, tão potente e que nos incita a várias reflexões e diálogos sobre como que está essa relação das crianças, ainda muito pequenas, com as tecnologias digitais. Tenho certeza que vocês, professores e professoras da educação infantil, têm inúmeros depoimentos para nos trazer, Se essa formação também fosse presencial, a gente poderia restabelecer muita troca, principalmente nesse envolvimento, nessas reflexões que essa discussão nos traz e, por vezes, aparece aí nos meios midiáticos, Então, que a gente possa fazer desse momento, dessa relação, dessa formação, um espaço de diálogo, troca, onde a tecnologia vai ser ponte de comunicação tão importante e que ela nos traz também benefícios, como esse de estarmos juntos, em alguma medida, por um tempo. Para me apresentar, então, eu sou doutora e mestra em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, tive orientação da professora Mônica Fantini, fiz um estágio na Itália, orientado pelo professor Pier Cesare Rivoltella,
Tenho algumas especializações em psicopedagogia, orientação escolar, supervisão, design instrucional e sou pedagoga pelo Centro Universitário Municipal de São José. Sobre as minhas atuações, eu hoje estou como professora da Faculdade Municipal de Palhoça, sobretudo aí nas disciplinas de educação infantil, estágio e temáticas também que eu tenho muita afinidade, gosto e acho que é importante a gente estar sempre nesse envolvimento, nessas relações, pensando sobre essa educação infantil e tudo aquilo que ela nos desafia cotidianamente. Eu estava como professora de educação infantil quando assumi aqui a faculdade, e isso me faz perceber a potência que nós, professores de educação infantil, temos e os desafios que estão sendo colocados cotidianamente. Então, é desse lugar que eu falo, enquanto professora de educação infantil, que quer estar cada vez mais próxima, né, de vocês, buscando caminhos, nem sempre respostas, mas caminhos para a gente aperfeiçoar aí a nossa formação. Caminhei também pelo ensino fundamental, pela educação à distância, atuei na Secretaria Municipal de Educação, fui formadora, né, recentemente do projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, que é uma política nacional, né? E já atuei também com formações para os dirigentes, secretários municipais, professores, dentre outros. E dentre aí essas minhas experiências, também atuo como integrante do Núcleo de Infância, Comunicação, Cultura e Arte, que é a UNICA da UFSC. E esse é o lugar, né, em que eu falo e que eu gostaria de convidá-los, né, nesse momento de formação, para a gente fazer desse encontro, mediado pela tecnologia, um momento de reflexão e de estarmos juntos. Porque a gente sabe que uma formação online, por vezes, aparece que inúmeras coisas acontecem ao mesmo tempo. E a gente precisa estar aqui, focado, buscando um diálogo, buscando de que forma essa formação, essa fala possibilita ampliar o nosso olhar sobre a nossa profissão, ou mesmo, né, sobre a nossa atuação na sociedade, enquanto educadores. E para hoje, o que eu preparei? O objetivo é apresentar algumas reflexões sobre a educação das crianças, nessa educação com as mídias e as tecnologias, e os enlaces com a educação dos professores e das famílias. Percebam que eu vou falar também, em alguma medida, aqui das famílias. Estar como docente é estar nessa relação também. Eu vou trazer uma história para a gente começar a esquentar o coração aí nessa formação. Vou caminhar pela lei número 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que acredito que muitos ouviram falar. Vou trazer uma perspectiva teórica que é sobre mídia e educação, né, para a gente pensar na nossa atuação enquanto professor de educação infantil. Alguns trechos do guia sobre o uso de dispositivos digitais, para a gente pensar esse espaço da educação infantil, sobre a nossa atuação enquanto professor. E, por fim, um exemplo de uma campanha que se chama Dedica, Conecte-se ao que importa. Para a gente também pensar como nós, seres humanos, responsáveis pela educação das crianças, podemos estar atuando para contribuir, para melhorar, para que as crianças cresçam de modo saudável, qualitativo, nessa relação com as mídias e com as tecnologias, que a todo momento nos chamam, nos convidam a estar fazendo outras coisas, ou mais um vídeo, né? Então, durante essa minha fala, talvez alguns celulares aí já convidou vocês para estar fazendo outra coisa, ou para verificar um e-mail, para verificar um WhatsApp. E isso não acontece somente com a gente, né, enquanto profissionais, tem acontecido também com as crianças. E é preciso muito cuidado e zelo quando a gente fala ainda de crianças, né, muito pequenas. Infinitos, uma história de Léo Cunha e Alexandre Rampazzo. Vamos a ela. A
avó da Mari tinha um desenho engraçado no pescoço. Parecia um número 8 deitado. Não, parecia um biscoito crocante. Não, uma cobra enrolada engolindo o próprio rabo. Mari amava a avó até não poder mais. Adorava os olhos negros da avó, que afastavam o medo da noite, do escuro e dos monstros. Adorava os vestidos estampados da avó, que misturavam tantas cores, povos e continentes. Adorava as histórias da avó, cheias de mistérios, magia e até um pouquinho de espanto, que também faz bem. Mari adorava tudo que era da avó. Então, é claro, amou também a tatuagem que se escondia sobre a cachoeira branquinha do cabelo dela. Só faltava descobrir o significado daquele desenho. Curiosa como ninguém, Mari não descansou enquanto não perguntou. Ah, querida, a avó respondeu num sorriso. É um símbolo que eu acho lindo, o símbolo do infinito. A menina ficou fascinada. Nunca tinha parado para pensar naquilo. O que era o tal infinito? Até onde ele ia? Que tamanho ele tinha? Precisava saber direitinho. Vovó, 100 é mais do que infinito? A avó achou engraçada a pergunta e respondeu como quem conta um segredo. Não, Mari, infinito é mais do que 100. É 1000? 1000 é mais do que infinito? Não, infinito é mais. E 1001, vó? 1001 é mais do que infinito? Não, querida, infinito é mais do que tudo. Mais do que tudo? Isso mesmo. Mari parou, pensou um tantinho, mais um montão e desafiou. Infinito é mais do que infinitium? A avó regalou aqueles olhos negros e soltou uma gargalhada. Infinitium! Agora você me pegou. A partir daquele dia, Mari começou a procurar infinitos. Nos livros, nas roupas, nos muros. Encontrou infinitos de vidro, de pano, de plástico e de metal, em forma de chaveiro, pintados em canecas, estampados em camisetas, gravados em pulseiras. E de tanto caçar infinitos, não é que o infinito começou a encontrar Mari também? Quando ela menos esperava, aquelas curvas apareciam assim, por acaso, na mangueira do quintal, num barbante usado e até na espuma do banho. Quando não dava para guardar o infinito, Mari o fotografava para sua coleção e sempre mostrava para a avó. Um dia, Mari quis mostrar um lindo infinito que tinha encontrado nas nuvens, mas a avó já não estava em casa. O tempo passou e passou, e a coleção de infinitos de Mari só aumentou, assim como a saudade. Mas ela já decidiu. Quando crescer, vai fazer no pescoço uma tatuagem igualzinha da avó, pois o seu amor pela avó é maior do que o infinito. É infinito e um. E com essa história sobre os infinitos, né, a gente continua o nosso diálogo sobre as possibilidades, os desafios que as telas vêm nos colocando diariamente. E aqui eu trouxe para vocês
algumas reportagens, anúncios de reportagens, né, que diziam o seguinte: crianças com uso excessivo de telas apresentam problemas de fala e linguagem, segundo estudo. Governo lança guia para uso saudável de telas por crianças e adolescentes. O uso de telas por crianças pequenas reduz a interação verbal com os pais. O impacto do excesso de telas no desenvolvimento das crianças. O uso prolongado de telas por crianças e adolescentes preocupa especialistas. Então, o interessante é que aqui eu converso com pares, né, com professores da educação infantil, mas certamente sei também que vocês lidam com esses desafios aí no cotidiano, né, com os familiares, e por vezes a gente não tem resposta, ou ainda não sabe qual o caminho melhor, mais qualificado para a gente ensinar essas crianças, porque as tecnologias chegaram, e quem nos ensinou? Né? Qual formação que a gente teve ou deveria ter para poder ensinar sobre algo que por vezes a gente não tem resposta e a gente fica se questionando, né? Putz, será que esse é o caminho? Será que na educação infantil cabe trazer uma tecnologia? Será que já que, né, as crianças estão aí cada vez mais usando a tecnologia, será que é importante trazer também para a educação infantil? É esse espaço? Ou será que a gente tem que não trazer e possibilitar que elas tenham outro tipo de interação que não seja com as tecnologias para que elas possam ampliar suas percepções, suas vozes, suas linguagens? Então, a primeira questão que eu penso que é bem importante a gente demarcar é que falar e trazer essa linguagem midiática, a questão das telas, pelas crianças, é também um direito delas. Então, quando a gente pensa que nós temos as tecnologias, essas tecnologias elas são percebidas como mais um recurso. Percebam, mais um recurso. Se a gente entende que as crianças são constituídas por 100 linguagens, essa é também uma linguagem de direito dessa criança. E cabe a nós, professores, pensarmos, né, sobre esse direito, sobre esse dever que nós também temos de falar sobre as tecnologias, quando às vezes não temos. Como é que a gente fala de tecnologia, como é que a gente traz a tecnologia para a educação infantil quando a gente não tem um recurso? É possível? É possível. Eu vou trazer algumas ideias assim para a gente pensar sobre isso. Então, elas têm desejado fazer uso, têm mostrado interesse, por vezes mostram que estão conectadas por longos períodos ou pequenos períodos, mas muitas delas estão fazendo uso das telas. E por isso cabe a nós refletirmos sobre isso. E esse guia sobre o uso de dispositivos digitais, lançado esse ano, né, afirma o seguinte: um dos fatores que mais contribuem para o uso precoce e excessivo de dispositivos digitais por crianças é o uso excessivo pelos adultos. Então, olha como trazer essa temática é olhar para nós, enquanto adultos responsáveis pela educação dessas crianças. Porque dizer que ele só quer isso também fala sobre as opções que nós, enquanto adultos, fazemos. Então, qual é o papel ou qual a atribuição da educação infantil frente a esse cenário? Que às vezes a gente percebe que a criança chegou cansada porque ficou assistindo um vídeo, ou ficou vendo o irmão jogar, ou ficou jogando. E eu queria sinalizar aqui que a gente está trazendo, de modo geral, né, esse uso das telas pelas crianças. Mas é importante também considerar que existe a exclusão digital, aquelas crianças que não usam, né, e é um outro tipo de infância que se constitui. Mas aqui vamos falar, né, desse viés mais generalista, né, de uso que as crianças, desde muito cedo, acabam fazendo.
trouxe para esse diálogo aqui com vocês um trecho da LDB, na verdade o artigo 29, que ele diz assim, ó, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Não estamos sozinhos e nem devemos estar. Então, preciso sempre fazermos esse convite para as famílias, para que elas estejam conosco, para que elas pensem com a gente, sobretudo, né, sobre como educar essas crianças ou como mostrar que existem limites e que nós também, enquanto adultos, precisamos nos policiarmos, nos reeducarmos por vezes quanto a esse uso. Porque ele também, assim como ele traz benefícios, ele também traz prejuízos. Eu trouxe esse quadro lá da base do município de Palhoça, que ele faz menção à Base Nacional Comum Curricular e no direito de aprendizagem e desenvolvimento, ele coloca, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando os seus saberes sobre cultura em suas diversas modalidades, artes, escrita, ciências, tecnologias. A base também vai fazer menção às tecnologias, entendendo que o desenvolvimento da criança é integral, entendendo que ter mídias e materiais de qualidade também é um direito das crianças, a gente passa a pensar, então, como vamos garantir esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil de modo qualitativo. Será que é possível? Será que a gente consegue? Como é que essa temática chega para nós, enquanto professores, para que a gente, então, repense algumas estratégias, algumas práticas pedagógicas? E assim, vou dizer que não tenho respostas, mas temos aí muitos caminhos a serem construídos e que juntos a gente consegue fazer muita coisa e fazer um pouquinho a cada dia. Lá na frente, né, todo dia já se torna bastante, né, muita coisa. Então é importante a gente focar e buscar perceber esse cenário, observar o cenário, pensando como que a gente percebe que essas mídias e as tecnologias digitais fazem parte do cotidiano das crianças. Será que fazem? De que modo? E por que não fazem? É uma escolha da família? Ou de fato, uma exclusão, uma linguagem que ela não tem condições de se apropriar? E aqui eu trago um trecho para vocês do guia, que foi lançado esse ano, que ele vem trazer vários indicativos sobre essa formação das famílias, a formação que envolve as escolas, que envolve a educação infantil, e também traz trechos que eu achei que eles são bem potentes assim, para a gente conversar, principalmente porque estamos aí no espaço virtual. E ele diz o seguinte, a educadora em cargo de gestão de Fortaleza: eu acho que a sociedade ainda não entendeu que essas plataformas são grandes empresas de publicidade. Quanto mais a gente fica na plataforma, mais dinheiro a gente está dando para essas empresas com a nossa atenção. As crianças hoje não querem mais ser professores ou ter outros empregos. Elas querem ser influencers, porque eles servem de referência, mas esquecem que tem muitos outros influenciadores que não têm sucesso. Educador em cargo de gestão de Fortaleza. Vejo muitos pais que expõem muito os filhos e fico imaginando quando esses filhos estiverem adolescentes. Porque os adolescentes não gostam de aparecer. Fico imaginando quando eles estiverem adultos e esses vídeos vão estar por aí. E nessa frase vale pensar sobre as crianças que são expostas nas redes sociais, sobre as fotos que a gente tira das crianças, se a gente consegue
não identificar a sua identidade, porque isso também é uma forma de exposição. E pensar sobre também a proteção dessa criança. E os vídeos, né, que por vezes vão tomando conta aí das redes, eles podem se tornar... pode ser que eles não saiam mais, se tornem um infinito aí na rede, né? Pode ser que eles não saiam mais, porque tu pode baixar o vídeo, outra pessoa pode postar, e isso vai tomando uma proporção muito grande e a gente não tem mais controle a partir do momento que ele está na rede. Então, pensar sobre aquilo que eu coloco na rede, aquilo que pode tomar uma proporção maior do que o esperado. E que posição que essa criança está quando ela também é colocada nesse espaço, nesse ambiente virtual. Se é um espaço que qualifica, ou é um espaço onde ela é colocada como algo a ser engraçado para o adulto, mas triste para essa criança que vivencia. Os desafios, né, que por vezes as crianças acabam fazendo, né, participando, e por imaturidade sofrendo alguns riscos, né, a sua saúde, por não ter um acompanhamento do adulto também estarem em risco. Outro trecho, né, outra fala de uma educadora da educação infantil de Campo Grande, que diz o seguinte: mas os combinados estão tendo que ser nas reuniões com os pais. Eu chego a pedir, pelo amor de Deus, tirem seus filhos. Estou batendo nessa tecla e do combinado também com os adultos, porque as assistentes não saem do celular. Então, toda reunião a diretora tem que reforçar com as assistentes de educação infantil que elas não podem ficar no celular. Difícil, né? É um desafio. E para isso, né, também tem os recursos no celular que a gente consegue ver quantas horas fica, né, aí fazendo uso, e uma forma também de nos controlarmos, para que possamos vivenciar uma vida menos conectada às redes sociais e cada vez mais próxima daquilo que acontece ao nosso redor, né? Que de fato a gente possa ser presença, estar ali sem estar preocupado naquilo que foi publicado, naquilo que vai ter tantas curtidas, nos comentários das pessoas. A rede social ela vem trazendo outras relações da gente, e que é uma rede social, né, de relações, mas ela não pode ser o nosso foco principal. A felicidade não pode estar colocada, né, ou quando está colocada numa curtida, né, de uma foto por alguém, é preciso pensar sobre isso, porque isso fala muito sobre educação e o modo como nós estamos levando a vida. E se isso é saudável ou não, é importante refletir. E aí eu trago aqui a lei número 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que vocês devem, em alguma medida, ter escutado ou acompanhado para algumas pessoas, né? Que veio restringir, né? Veio tirar o uso de aparelhos eletrônicos, portáteis, pessoais, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. À medida que eu proíbo o uso desse aparelho eletrônico, ele traz outros tipos de relações, outros tipos de posturas também no ambiente educacional. E cabe a nós pensarmos como é que chega, né, essa normativa para esses estudantes que, por vezes, consideram o celular como algo, né, que está de extensão ao seu corpo, né, já faz parte dele. E aqui eu trago, né, o trecho da lei e diz o seguinte: em sala de aula, o uso de aparelhos eletrônicos é permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação dos profissionais da educação. Então, pode ser feito? Aqui diz que sim, mas como é que a gente faz uso também, enquanto professor, no ensino fundamental, principalmente no ensino médio, para que as crianças façam uso qualificado? E como é que a gente possibilita que as crianças tenham um uso qualificado quando a gente proíbe o uso de aparelho? Será que esse é o caminho mais indicado?
ou é o caminho mais indicado nesse momento, e a gente vai chegar a um momento em que as crianças vão conseguir fazer uso dos aparelhos eletrônicos, de modo que saibam qual é o momento próprio para o uso e qual momento, de fato, eu tenho que esquecer esse aparelho e focar naquilo que eu estou me propondo, naquele momento, né? A lei, né, também afirma que as redes de ensino e escolas devem elaborar estratégias para tratar do tema de sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes da educação básica, informando-lhes sobre os riscos, sinais e a prevenção do sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, incluídos o uso imoderado dos aparelhos. É importante, né, pensarmos enquanto responsáveis pela educação dessas crianças, desses jovens, como que a gente também vai se preparar para pensar sobre essas estratégias, para pensar sobre esse adolescente, né, ou sobre essa criança, e também como nós, na educação infantil, podemos estar atuando para contribuir para que esse cenário melhore, para que essas crianças não criem essas dependências ou sofram dessa forma, com o não uso ou com a proibição do celular nas escolas. As redes de ensino e as escolas deverão oferecer treinamentos periódicos para detecção, prevenção e abordagem de sinais sugestivos de sofrimento psíquico e mental e de efeitos danosos do uso imoderado das telas e dos dispositivos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive os aparelhos celulares. Os estabelecimentos de ensino disponibilizarão espaços de escuta, acolhimento para receber estudantes ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental, decorrentes principalmente do uso imoderado das telas e de nomofobia, que é essa versão de não estar, né, com o celular, com o seu aparelho. Em frente a essa lei, eu vou dialogar com vocês a partir do guia, que então é construído como com pistas, estratégias para a gente pensar como então atuar nessa mediação, nessa moderação, pensando na educação dessas crianças e de modo também que contribua para o nosso aperfeiçoamento enquanto educador. Atenção, atenção, você que é responsável pelo cuidado de crianças ou adolescentes. Sempre é hora de aprender para poder educar. Eu sei que muitos de vocês nasceram em outra época, mas hoje as coisas estão ficando cada vez mais digitais, né? Dá para fazer quase tudo usando a tela, mas é preciso ter cuidado com os perigos e também com os danos que a gente pode sofrer por causa do uso excessivo de telas. Isso é papo sério. Todo mundo precisa ter atenção. Por isso, o governo federal lançou um guia baseado em evidências e estudos científicos, agregando as melhores práticas internacionais. É o Crianças, Adolescentes e Telas, guia sobre usos de dispositivos digitais. Vai te ajudar a construir, junto com a gente, um ambiente digital mais saudável para o nosso desenvolvimento e segurança. O melhor de tudo é que esse guia também é feito com base em relatos de crianças e adolescentes. A gente ensina vocês e vocês ensinam a gente. Porque só conversando é que a gente se entende. E como no ambiente digital as coisas mudam muito rápido, esse guia vai estar sempre sendo atualizado. Ah, vocês sempre falam que não podemos colar nas provas. Já entendi isso. Mas você sempre pode colar nesse guia quando tiver uma dúvida. Como aprender sobre segurança e privacidade, tem aqui. Idade para começar a ter acesso às telas? Tem aqui. Quando ter o primeiro smartphone? Tem aqui. Como combater o cyberbullying? Tem aqui. E muito mais. Para garantir o bem-estar digital de todas e todos. Existe muita diversão além da tela. E ensinar pelo exemplo é a forma mais eficiente de a gente encontrar juntos esse equilíbrio. Então, pensando, né, nessa lei,
do não uso, né, dessa proibição dos aparelhos eletrônicos. E desse guia, que traz a Constituição lá do artigo 227, que fala que o dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança e o adolescente, com absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar, comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E esse artigo, ele também se relaciona a tudo aquilo que as telas, né, que o ambiente digital vem possibilitando que as crianças também tenham, seja uma forma qualitativa de relação ou um risco, porque, sobretudo, a educação das crianças é um dever nosso, enquanto sociedade. Então, o que nós, enquanto adultos, estamos fazendo, ou podemos fazer ainda mais, para contribuir com a melhoria da educação dessas crianças, desses estudantes, desses, né, adolescentes, adultos, com a nossa educação, de modo com que de modo que a gente consiga entender as telas como mais um recurso e não único. Nesse guia, né, eu acho que é bem importante assim, a gente pensar em formas de expandir, né, de levar esse documento para outros espaços, que a gente possa utilizar também nas reuniões com as famílias, talvez nem sempre focadas neste assunto, mas você sabia, né, que as atividades que incluam crianças e adolescentes na reflexão sobre os usos dos dispositivos digitais e seus impactos na vida e sociedade devem ser pensadas, que, por vezes, a gente diz que as crianças sabem mais do que os adultos, mas será que sabem? O que elas sabem mais do que os adultos? Será que não são informações diferentes? Será que o que elas sabem também não é próprio daquela idade? E cabe a nós, enquanto adultos, refletirmos sobre isso e ensinarmos como se portar diante de uma situação que foi colocada, e a gente só vai saber disso conversando, trocando, se aproximando dessa criança, não é simplesmente estar ao lado e cada um com seu recurso, né, com a sua tela. Envolve presença, envolve relação. Então, nesse guia, ele fala o seguinte, que é importante realizar ações que promovam reflexões críticas e construam estratégias práticas para lidar com as oportunidades e os riscos da relação de crianças e adolescentes com o ambiente digital. Então, processos que envolvam diretamente as famílias responsáveis e ofereçam informações e recursos para lidar com o tema. Porque, por vezes, você vai dizer, poxa, a família deixa essa criança até tarde na frente da tela. Mas será que alguém conversou com ela sobre isso? Será que ela sabe que isso pode se tornar um prejuízo para essa criança? Será que essa oferta, por vezes, não é a única possibilidade que essa família percebe que tem? E se a gente conversa, será que por meio dessa troca a gente não consegue construir com a família outras formas dela pensar sobre aquilo que é ofertado para a criança? Então, questões como essas, elas vão nos fazer refletir sobre essa educação para as crianças e sobre essa criança que hoje está na educação infantil e que também vai para o ensino fundamental. Então, em alguma medida, ela vai chegar no fundamental e vai ter que vivenciar essa proibição do uso da tela, ou a gente consegue educar de modo com que ela perceba que a tela pode trazer relações, outros tipos de relações que o meio, que o tete-a-tete, o olho no olho não possibilita. Mas não quer dizer que é melhor, que é mais qualitativo. São outros tipos de relações. E esse guia fala ainda que é importante trazer, fomentar, né, soluções que incluam a qualificação dos profissionais de educação, reconhecendo, né, o papel de agentes fundamentais na promoção da educação digital e midiática. Aqui são alguns, né, são 3 pontos apenas desse guia, mas vale muito a pena a leitura,
porque ele vai nos dando indicativos de como a gente pode, então, educar frente a esses desafios da tela. E nesse documento ainda tem as orientações, né? Quem nunca aí pensou, tá, uma criança até 2 anos pode estar exposta à tela ou não? Será que é válido? Será que contribui? Pelas orientações que a gente tem aqui, né, e ele cita ali o Menos Tela, Mais Saúde da Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 anos, evitar a exposição a telas sem necessidade. Vocês poderiam me perguntar, tá, Ju, mas eu já vi orientação que diz que até 3, ou que até 1 ano e meio poderia. As orientações são orientações, né? São sugestões, e de acordo com a pesquisa, de acordo com o setor que acaba publicando, acaba tendo essa variação nas idades. Mas o que nos cabe pensar? Sobre essa necessidade, né? Se a gente percebe que não tem uma contribuição assim tão qualitativa naquele momento para o desenvolvimento de uma criança até 2 anos, que está numa fase de comunicação emocional, de manipulação dos objetos, por que a gente fazer essa exposição? Mas a gente pode propor um cinema, né, na sala, com as crianças pequenas. Fazer uma instalação com alguns objetos, onde elas possam tanto explorar ou se perceber na tela, explorar o fundo, né, as imagens, quanto interagir com os objetos que forem colocados ali. Entende? Então, a gente não está aqui pensando numa exposição passiva, mas num contato, numa possibilidade pedagógica, onde a criança percebe a sua imagem na tela, cria outros tipos de interação e ainda pode explorar os diferentes objetos que estão por ali colocados ou planejados. E, né, aqui é o convite para nós, enquanto professores de educação infantil, pensarmos como, então, a partir dessa orientação, nos aproximarmos dessa criança que, por vezes, e é por vezes, né, nem sempre, ela consome as telas no ambiente familiar, ou aquelas que não consomem, que possam, né, explorar essa outra linguagem, que provém, né, do uso das telas. E entre 2 e 5 anos, limitar o tempo diário de telas ao máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão de pais, pessoas cuidadoras e responsáveis. Olha só, 1 hora. E aí, passando um pouquinho, né, entre 6 e 10 anos, limitar o tempo diário de telas ao máximo de 1 a 2 horas por dia, sempre com a supervisão dos pais, novamente, né, essa menção. Adolescentes de 11 a 17 anos, limitar o tempo de telas e jogos de videogame a 2, 3 horas dia e nunca deixar virar a noite jogando. Tem aquela frase, né, ele está na frente da tela, ele está seguro. Será que está seguro mesmo? Tem tanta coisa que acontece no meio virtual que nos faz questionar sobre essa segurança, né? Não tem como estar ali usando a tela no seu quarto, por exemplo, e dizer que ele está seguro. Pode ser que a gente pense que ele está seguro, mas que de fato acontece essa segurança é muito difícil. Então, cabe sempre essa supervisão, esse acompanhamento, essa troca, saber com quem essas crianças estão conversando, o que elas estão consumindo, qual é o jogo, né, que eles têm trocado, conversado, com quem tem conversado, também, né, em virtude dos riscos do ambiente online. Não permitir que as crianças e adolescentes fiquem isolados nos quartos com TV, computador, tablet, celular, smartphone ou uso de webcam. Estimular que sejam em locais comuns da casa. E para todas as idades, nada de telas durante as refeições. E desconectar 1 a 2 horas antes de dormir. E eu gosto, né, de fazer uma fala aqui que convida e desafia as pessoas, e eu vou fazer também aqui na formação, no sentido de vocês experimentarem isso. Nada de telas durante as refeições. Então, esse é o primeiro convite, e eu espero que vocês, em alguma medida, experimentem isso, caso não façam. E eu vou fazer tem um link de um formulário, que depois eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho como é que foi essa experiência. E também esse outro convite, que é desconectar de 1 a 2 horas antes de dormir. Para que a gente tenha um sono de qualidade,
é importante que a gente desconecte também, um pouco antes. E esse 1, 2 horas antes de dormir, ele é importante. Tem um psiquiatra, Sérgio Tisseron, que é da França, que ele criou o 36912, e ele dizia, 36912 e umas orientações, né, para o uso das telas. E ele sempre dizia que na mesa não é o local de celular. E se a gente está com aquele celular, porque também ele nos informa que essa troca não está acontecendo. Então, é um momento, a mesa é um momento de encontro. E que encontro é possibilitado quando a gente usa de telas. Deixo um convite para vocês refletirem também. Então, contem depois para a gente como foi esse. Nada de tela durante a refeição, a Ju eu já fazia, para mim é comum. E desconectar de 1, 2 horas, esse jejum, como é que faz? Como é que foi? Porque as crianças também vivenciaram isso no ensino fundamental, quando tiveram que deixar os seus celulares, né, em algum lugar, porque não puderam, né, fazer uso das telas. Então, colocar-se no lugar dessas crianças também nos faz pensar sobre, às vezes, alguns excessos que a nossa vida tem. Então, as recomendações para as famílias por faixa etária da criança e adolescente, esse guia também traz, né, essas orientações. Então, até 2 anos, eles não aconselham, recomendam o uso de telas por crianças tão pequenas, por bebês, e pedem, né, que tenha preferência aí a brincadeiras, interações face a face, leitura, atividade física, movimento, que é algo próprio, né, das crianças dessa idade. E a gente gosta sempre de lembrar que, por vezes, as orientações elas vêm da área da saúde, pouco dialogam com essa área da educação. Para a gente pensar que na área da educação, né, na educação infantil, a gente pode pensar em estratégias onde possamos fazer o uso das tecnologias, só que as crianças não estejam como sujeitos passivos, seja por meio de uma instalação, por uma representação, por uma imagem, pela disposição de diferentes elementos, foto das crianças, projeção de fundo do mar, de elementos da natureza, de alguns desenhos não comerciais, para que amplie o repertório delas, que elas possam estar ali se envolvendo com as suas diferentes linguagens e não tenham esse uso passivo. Dá preferência a conteúdos audiovisuais, segundo a classificação indicativa e com curadoria de conteúdo, em vez das indicadas por algoritmos de recomendação. Então, aqueles vídeos, né, por vezes que já está colocado ali no item 3, evitar canais audiovisuais e aplicações que tenham a função de reprodução automática, assim como acontece com a gente, né? Tá na rede social e vem um vídeo atrás do outro e a gente não tem dimensão, ou por vezes passa 1 hora, 2 horas e nem se deu conta. Da mesma forma com as crianças, então, que a gente consiga fazer uma curadoria desses conteúdos. Então, vou trazer um vídeo para as crianças, vou trazer um filme, um curta. Vai no site da Mostra de Cinema Infantil, tem lá no canal do YouTube, Mostra de Cinema Infantil, são vídeos não comerciais, que vão ampliar o repertório das crianças, são vídeos de qualidade, que não incitam o consumo, porque também, né, a intenção, o objetivo da educação infantil é a ampliação de repertório, não é reafirmar aquilo que já está colocado no âmbito familiar. Então, se eu quero ampliar, eu vou trazer outras possibilidades. É onde que eu posso encontrar. A Mostra de Cinema Infantil é uma dessas, que vale a pena aí a busca e também construir com as crianças, né? Que eu vou trazer um exemplo depois, quando eu falar da perspectiva teórica. Alguns sinais de alerta que podem indicar o uso problemático ou excessivo dos dispositivos digitais. Então, em algumas situações acontece as crianças que apresentam problemas para dormir, dificuldade ao acordar, que tem um desempenho baixo aí, na escola, que pode estar associado a esse uso, a esse excesso, né? Dificuldade em completar tarefas escolares, perda de peso significativa ou um ganho de peso excessivo. Quando a criança, adolescente, deixa de fazer outras atividades que gosta para passar o tempo nas telas. Então, é um alerta bem importante.
A criança ou adolescente tem estado mais recluso, isolado, passando menos tempo com a família e amigos ultimamente. A criança ou adolescente fica irritado, agressivo, quando não está utilizando dispositivos digitais. Porque quando a gente usa as telas, passa a ideia também de que tudo está à disposição de imediato. E a gente sabe que não é assim. Só que nós, enquanto adultos, sabemos. As crianças que estão em fase de desenvolvimento, elas já têm as características, né, da sua idade, que vão sendo aprimoradas, constituídas ali com o tempo, mas quando a gente tem essa ideia de que ela senta para assistir um vídeo e o vídeo não para, ou que é um vídeo atrás do vídeo, que tu pega o controle e troca o canal e ali tem as suas necessidades atendidas, não é a mesma coisa do que a gente, né, quando a criança nos pede alguma coisa e a gente quer atender. Precisa esperar. Por vezes, essa relação da criança com a tela, ela também quer fazer uma transposição da criança com o adulto, da criança com o responsável, né? E não é possível, porque os tempos são outros. E, por vezes, causa irritabilidade, agressividade. Essa tabela aqui, alguns sinais de alerta, ele está nesse guia. Então, só essa tabela aqui, para uma formação, para um encontro com as famílias, vocês podem trabalhar muito, porque tenho certeza que eles vão ter muito a conversar, muito a trazer, ou tanto daqueles que fazem uso das telas, quanto daqueles que não fazem, para a gente fazer essa espécie de diálogo. Então, tá, quem não dá tela faz o quê? Quem dá tela faz o quê? De que forma a gente pode qualificar esse uso? Pensando sempre em conjunto, né? Porque não é só a unidade educativa. A unidade educativa, ela tem as crianças ali por um período, mas é importante a gente ter essa complementariedade, né? Essa relação complementar na educação das crianças. E o que esse excesso de consumo das telas pode ocasionar? Então, a automatização da alimentação, as crianças deixam de perceber o gosto, o cheiro, deixam de conversar, perceber quais são as suas vontades, seus desejos, por vezes ali, né, usada como um recurso, uma estratégia de assistir a tela e dar alimentação para uma criança, mas o que ela está comendo? Vocês já fizeram essa experiência ou fazem essa experiência? Tu consegue perceber quando tu termina de comer, o que tu estás comendo? Ou, né, vendo os olhos e faz alguém te dar um alimento da boca, mas isso aqui tem gosto de quê? Que experiência é essa? É como quando tu estás vidrado em outra coisa e estás se alimentando. Tu sabe quando tu estás satisfeita? De que forma que tu estás satisfeita? Ou tu vai consumindo sem se dar conta desse tempo e do tempo que é próprio, que é o nosso tempo. Interação sem resposta, a criança fica vidrada aos estímulos, às cores, personagens, objetos, movimentos, esquece o mundo à sua volta. E quando tem esse excesso, pode ter um atraso no desenvolvimento da fala, como a gente até viu nos anúncios ali das reportagens iniciais, mas a insegurança também de explorar o mundo à sua volta. Então, eu quero dar um pulo mais alto, mas como é que eu dou um pulo mais alto se eu nunca dei um pulo mais baixo? Que experiência que eu posso ter, proporcionar para essa criança? Sabendo que vocês são professores de educação infantil e vão conhecendo essa turma aos poucos, como é que eu percebo? Que brincadeira que eu estabeleço, que eu proponho para que as crianças possam também desenvolver as suas linguagens corporais, entender os seus desafios, as potencialidades do corpo, até onde ela consegue ir sozinha e aquilo que ela precisa fazer com ajuda. Eu vou ter medo de explorar porque eu nunca fiz ou medo de explorar porque é uma novidade? Existe algo que me deixa segura na frente da tela e por isso está confortável? Ou existe algo que me incita a querer fazer diferente e eu me proponho a isso? Porque toda mudança também requer uma insegurança. Mudar é viver uma certa instabilidade, porque eu não sei o que vem para frente. Não sei se eu vou dar conta, se eu vou conseguir. Eu não sei o que vocês estão pensando a respeito daquilo que eu falo. Talvez eu diga, Ju, isso não acontece no meu CI, então eu esqueço. Não acontece no meu cotidiano, eu esqueço. Ou ao contrário, não, tudo que a Ju está falando aqui faz sentido para mim, ou não, talvez não na minha prática pedagógica, mas no meu contexto familiar.
E pensar sobre isso vai me demandar um olhar comprometido também. Ou eu vou esquecer e ter consciência sobre isso, ou eu vou buscar mudar algo. E é o que eu falei, fazer um pouquinho a cada dia já é muito, quando a gente está nesse processo. Tem a dependência digital, transtornos do sono, irritabilidade, ansiedade, depressão, sedentarismo e falta de prática de exercício físico. Que foi tudo isso que a gente também estava comentando lá no guia e que eu trouxe agora para vocês. Então, para a gente fugir dessa dependência, é preciso fazer um uso qualitativo, um uso saudável. E pensando nas nossas práticas pedagógicas, eu vou trazer para vocês, brevemente, uma perspectiva teórica que se chama mídia educação. Como é que se constitui essa mídia educação? Ela vem sendo objeto de estudo, um instrumento que é de aprendizagem, tem relação com a cultura e ela é percebida como uma forma de expressão e linguagem. E ela vai precisar dessa mediação do adulto, de uma mediação técnica cultural, para que a gente, então, estabeleça uma forma qualitativa no uso das telas, das tecnologias. E como é que eu estabeleço esse uso da tecnologia? Será que vai ser algo só instrumental? E será que só o instrumental é interessante para a educação infantil ou eu preciso pensar de outras formas? E aqui na imagem, um trecho da minha pesquisa do mestrado, onde as crianças estão estabelecendo trocas para um jogo que havia sido escolhido ali no coletivo, e o outro momento onde a gente utiliza a máquina fotográfica para registrar alguns momentos, né, da nossa prática educativa. E aqui eu, como professora de educação infantil, cantando, expressando, tirando foto das crianças, mas também podendo, por exemplo, criar uma playlist do grupo 5, onde as crianças vão trazer as suas narrativas, ou a playlist musical, as histórias do grupo 5, as charadas do grupo 5. Percebam que tudo isso, ele me dá possibilidades da gente pensar como trabalhar com as tecnologias. E para além desse uso passivo, na primeira foto aqui do lado esquerdo, eu fiz uma projeção no início era o início do ano, e aí nós estávamos fazendo alguns acordos coletivos, os nossos combinados, né? E eu escrevi o nome das crianças e a gente ia escrevendo os combinados. E eles têm o desejo pela leitura, pelas letras, ele também precisa ser incitado, provocado, quando a gente projeta as crianças. Esse aqui é o E do Eduardo, o E do Eduardo está no nome do Benício, e elas vão criando essas relações, algumas crianças, outras vão identificando as letras, e algumas propostas onde as crianças vão trazendo os combinados, então, que vão sendo construídos por elas e com elas, e eu vou servindo de escriba. Então, como é que eu escrevo o nome da Flora? Eu escrevo Flora disse, e eles vão percebendo lá na projeção os nossos combinados, o nome deles sendo projetado, quando a gente aumenta a fonte, enfim, criando outros enredos e possibilidades. Na imagem ao lado, aqui embaixo, é um vídeo bem curtinho que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Aqui uma parte da minha dissertação, onde nós fizemos uso do tablet, e eram crianças de 5, 6 anos, e por meio desse instrumento fizemos entrevistas, as crianças cantaram, fizeram efeitos, trouxeram várias propostas pedagógicas, onde a gente fazia desse recurso do tablet uma possibilidade de se expressar, de se comunicar, e não a única. Sempre importante a gente frisar isso. Mais uma possibilidade, não a única. E essa imagem aqui tem uma projeção. Eu também estava como professora de educação infantil e a gente foi assistir um curta, e aí eu fiz a projeção no teto. Então, as crianças estavam deitadinhas e com essa projeção no teto. Uma experiência também muito interessante, bem legal, porque a gente percebe, a gente visualiza ali sobre outra perspectiva. E toda essa minha fala aqui, ela mostra a perspectiva da mídia educação.
que é aquela com a mídia, então eu utilizo a mídia como um recurso, eu projetei algo, é um recurso, fechou, estou fazendo uso da mídia, é isso aí. Para as mídias, apropriação crítica dos conteúdos, a criança compreende, interpreta e avalia. Por exemplo, as crianças tinham algumas preferências por conteúdos, e eu comecei a questioná-las, né? Por que dessas preferências? Por que elas gostavam mais dessas e não de outras? E trouxe, então, outras possibilidades. E assim fomos ampliando o repertório, pensando criticamente sobre aquilo que elas já consumiam. E através da mídia, que é quando elas conseguem se expressar. Então, eu vou fazer uma filmagem, eu vou pensar sobre essa criança que está do outro lado. Como é que eu me posiciono quando eu sou filmada? Aqui eu estou falando, aparece só uma parte do meu rosto, do meu tronco. Então, como é que eu me posiciono? Como é que eu apareço? Eu gesticulo, não gesticulo? Estou aqui fazendo uma apresentação, estou contando uma história, trago livro, não trago livro. Então, eu estou fazendo dessa mídia também uma forma de expressão, de linguagem, de produção que pode ser crítica, criativa, porque as crianças daí vão explorando essa forma, esse recurso, né? Era de balão e ela virou um balão. E a princesa nunca mais vai E aqui um trecho, né, algo bem sintético de uma história que foi construída com as crianças, no tempo delas, pensando em cada continuação dessa história, em cada representação dessa história, que fala, que a história, que mostra, né, que a história ela precisa ter um sentido e ela precisa ser negociada. Para a história ter um sentido, eu preciso pensar se a princesa vai morrer, mas como é que ela vai continuar? E aí eles vão criando estratégias e pensando coletivamente e também por meio da mídia, da tecnologia. Então, elas puderam representar, eu servi de escriba, né, das frases das crianças e a gente criou esse audiovisual que traz uma das histórias do G5. E outro ponto que eu queria trazer aqui sobre a mídia educação é sobre a fotografia. O que a gente tem guardado junto com as fotos? O que essa fotografia representa? Porque a fotografia ela também é um lugar de fala. E quando eu faço registros dessas crianças, qual é o lugar de fala que eu ocupo? É aquele que mostra o coletivo? Ou eu trago alguns focos? Eu quero dar mais um foco para a representação das crianças. Então, eu foco naquilo, nas representações que elas fazem com as mãos, por meio da arte. Eu trago por meio do corpo, por meio da expressão do olhar, ou da fala, ou do cabelo, do pé, enfim. Aquilo que a gente quer focar vai falar sobre nós. Então, a foto não é simplesmente uma foto, ela é muito mais. Ela é um registro a ser refletido. E aqui é só mais um ponto assim, para a gente pensar qual é o lugar de fala que a gente tem a partir da fotografia. E essa fotografia que, por vezes, é comum e abordada, e é muito utilizada, na verdade, né, na educação infantil. E para fechar a minha fala, que é o terceiro ponto, que eu trago para a gente pensar que falar dessa lei que veio, né, hoje, proibir o uso dos celulares nas escolas, não é algo uma novidade tão grande. Essa campanha Conecte-se ao que importa, ela já acontece lá em 2016 e por meio do programa Dedica, que é uma defesa dos direitos da criança e do adolescente, mantido pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas,
presta assistência interdisciplinar a crianças e adolescentes vítimas de violência grave ou gravíssima. E dentre esses tipos de violência, eles citam essa questão do uso da internet, desse excesso. E se chama Conecte-se ao que importa, porque tem o propósito de enfrentar uma das formas atuais do abandono, caracterizado como a violência virtual, que se inicia com a negligência dos pais e cuidadores da grande parte das crianças e adolescentes pelo desvio de seus olhares e atenção para as telas do mundo virtual. Alertar para essa situação da omissão do cuidar é o objetivo dessa primeira etapa da campanha. Então, por mais que hoje, em 2025, em abril de 2025, estejamos falando sobre essa proibição do uso do celular, essa campanha do Conecte-se ao que importa, já em 2016, falava sobre esse abandono, essa forma de violência que acontece, e a importância, sobretudo, de a gente estabelecer vínculos, relações afetivas com aqueles que estão ao nosso lado. E eu gosto muito dessa campanha porque ele vai trazer frases e representações muito instigantes que nos fazem pensar de outras formas. Por exemplo, tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. E toda criança, ela depende de atenção, orientação, estímulo dos responsáveis. Então, a gente sabe que cada fase da criança, ela precisa de um tipo de atenção. E para garantir o desenvolvimento saudável, a gente precisa olhar com atenção para essa criança, para que eles possam aprender, evoluir, buscar sempre aprovação e reconhecimento dos adultos, que somos nós, né, responsáveis por essas crianças. E nessa extensão, né, da formação, da educação e na relação família e escola, a gente pensar que uma imagem dessa pode incitar também algumas conversas na unidade educativa. Por exemplo, quando você larga o celular, é o seu filho que vibra. E aí ele nos faz pensar de que serve o sucesso se não se tem para quem mostrar. 83% das crianças se sentem trocadas por um celular. E você preocupada com o tempo que passa fora de casa. Então, a preocupação de estar fora de casa é a gente pensar que o desejável não é apenas a presença física, mas as possibilidades amplas e fundamentais da interação que vão sendo estabelecidas com os filhos, de brincar junto, conversar, estar atento, compartilhar a leitura de um livro. Então, estar em casa nem sempre representa estar disponível para essas interações. E nesse mundo que nos convida sempre a fazer mais, tem diferentes demandas. É um desafio constante para todos nós, né? Essa imagem que diz, ele só quer a sua curtida. Essa é uma das formas mais comuns e não percebida da violência virtual. O abandono dos pequenos, deixados de lado pela web. E essa campanha, né, informa que isso afeta a estruturação psíquica das crianças, dos adolescentes, que vão perdendo o laço de afeto e confiança com o mundo adulto. Seu filho passa muito tempo na frente da TV? Pois é, crianças tendem a imitar os pais. E lá no guia, né, trouxe para vocês essa questão da síndrome da nomofobia, que são as pessoas de todas as idades, que não conseguem passar algumas horas longe dos aparelhos celulares. E ainda que eles fazem outra menção, que é a síndrome do celibato, que é a preferência por relacionamentos virtuais criados aos seus gostos e desvios psíquicos. Curta a vida. Curta a vida dela como você curte a dos outros. Tablet não abraça. A conversa em casa pode passar dos 140 caracteres. Você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo.
A vida com ele é mais emocionante que qualquer série. As recomendações, né, e eu queria trazer esse trecho porque, por vezes, desperta algum sentimento de culpa, de angústia, mas o objetivo não é esse, né? Daí eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: as recomendações aqui presentes, bem como as ferramentas oferecidas pela indústria, não devem servir para despertar angústia, sentimento de culpa ou para que as pessoas cuidadoras e responsáveis se sintam solitários nessa difícil tarefa. Antes, importa comunicar, às famílias sobre como também outros atores são responsáveis por prover recursos, proteger integralmente e promover os direitos das crianças e adolescentes, conforme estabelecido pelo artigo 227 da Constituição. Então, esse é um convite, né, a todos nós, não é somente a um ou outro, e o objetivo da fala aqui não é sim fazer ou trazer um sentimento de culpa, é mostrar caminhos, possibilidades para que a gente possa se envolver de outras formas e de modos cada vez mais qualitativos. E hoje é tudo ao mesmo tempo e passa muito rápido. E será que passa mesmo? Ou é a gente que está atropelado aí por inúmeras coisas? E, por vezes, a gente escuta as pessoas falando que o mundo, né, futuramente vai ser melhor. Então, aqui um trecho, uma frase do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, diz o seguinte: qual o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar às gerações futuras? Diante de todos esses desafios, como a gente vem trazendo, né, e empacotando as possibilidades, as educações, as gerações futuras. Diante dessa minha fala, eu gosto sempre de trazer que é importante ter o equilíbrio, né? Tanto no ambiente virtual, naquele não virtual, não presencial, a gente consiga construir uma relação saudável, equilibrada, afetiva, de presença, juntos, com certeza. E eu gosto sempre de afirmar, pelo amor das famílias, por suas crianças, pelo uso consciente das tecnologias digitais, pela estreita relação entre escola e família e pelo compromisso com a educação, que possamos ser presença. E quando a gente é presença, muita coisa ajuda e contribui para o nosso andar. Fecho a minha fala aqui, então, trazendo 2 convites. O primeiro é do grupo de estudo CRIAS, que é Criação, Relações Infantis, Arte e Sociedade, com atividades que vão acontecer aí no horário da pré-aula, às terças-feiras, nas dependências da FMP, de abril a junho. Então, aqui tem toda uma programação, QR Code, caso queiram se inscrever. Vamos ter vários convidados, oficinas de contação de história, cine debate, roda de conversa. E aqui, por fim, informes que eu elaborei para a gente pensar sobre como essa temática chega na educação infantil da rede municipal de Palhoça, para que a gente consiga aí construir diálogos, pontes, também por meio dessa tecnologia digital, e que possamos cada vez estar mais juntos, próximos, em prol de uma educação cada vez mais qualitativa e desde a educação infantil. E assim, eu agradeço a presença de todos e todas as intérpretes que estiveram conosco neste momento de reflexão. Agradeço muito, agradeço a Casa do Educador pelo convite, muito obrigada, que façam uma boa tarde ou um bom dia, e que estou aqui também nas redes sociais, deixo meu e-mail de contato e o meu Instagram, para que possamos fazer desse outro espaço mais um espaço de diálogo e troca. Bom? Muito obrigada e até breve.